E aí, hoje vamos conversar sobre princípios de usabilidade. O que são, como aplicá-los no seu design. A parte técnica do design é muito importante. Muitos designers se esquecem e os produtos acabam falhando. Toda teoria, toda técnica, toda descrição, tudo importa. Se você quer ser um profissional bom no mercado. E usabilidade e princípios de design são pontos muito importantes para que o seu produto não falhe. Então se preparem, é um vídeo um pouco mais técnico, mas eu vou tentar fazer algo cheio de exemplos e teoria com analogias do dia a dia, para facilitar com que você entenda tudo o que for falado nesse vídeo. Então vamos começar com as descrições. O que é usabilidade? Já parou para pensar no termo e no que significa para produtos digitais? Bem, usabilidade se refere à facilidade com que os seus usuários e clientes conseguem interagir com um produto ou serviço digital. Em outras palavras, é a experiência do usuário ao utilizar o seu site, aplicativo ou qualquer outra interface. A usabilidade está diretamente relacionada à eficiência, satisfação e facilidade de aprendizado. Vamos repetir. É sobre a interação do usuário e o seu produto. É sobre o resultado desse produto relacionado a eficiência, satisfação e facilidade de aprendizado. Um produto usável, ele é intuitivo, fácil de navegar e permite que o usuário atinja os seus objetivos sem frustrações. Vamos repetir de novo. Um produto que é usável, ou seja, ele é construído pensando em usabilidade, ele é intuitivo. Dessa forma, os usuários conseguem completar ações, completar objetivos, completar jornadas, sem que essas mesmas sejam frustradas. Então, aplicar os princípios de usabilidade no seu design é essencial, porque garante que os seus usuários e clientes tenham uma experiência positiva, uma experiência de completar, uma experiência de atingir objetivos e não de frustração. Parte 2 do vídeo. Os 10 princípios de usabilidade heurística de Jacob Nielsen. Jacob Nielsen, um dos maiores pensadores de design e experiência do mundo, inclusive faz parte, é um dos fundadores da indústria de ensino NNG. Se você pretende criar interfaces digitais, é importante saber todos os 10 princípios. Hoje, no caso desse vídeo, vamos falar sobre 5 dos princípios e como aplicá-los no seu design. Mas claro, antes de começar, vão aqui dicas de livros. Anote aí. O primeiro livro é o Universal Principles of Design, de William Lidwell. Livro fantástico que fala sobre princípios como KEYS, princípios de simplicidade, princípios de proximidade e por aí vai. O segundo livro é o Don't Make Me Think, ou seja, Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. E o Steve Krug é um que eu recomendo qualquer livro. Digite Steve Krug na Amazon e qualquer livro ali tá ótimo. Dê preferência para os livros do Steve Krug do que para livros do Donald Norman, por exemplo. E isso vai criar um problema. Vai. Então vamos falar do primeiro princípio. Visibilidade do status e do sistema. O usuário precisa saber sempre o que está acontecendo no seu produto digital. Isso significa que você deve fornecer feedback constante durante a interação. O que é isso? Tudo que o usuário fizer precisa existir uma resposta. Então, tudo que ele interagir precisa ter feedback. Exemplo, carregamento de página. Quando você clica num link, faz a pesquisa, é importante que o sistema mostre o ícone de carregamento ou uma barra de progresso. Isso ajuda o usuário a entender que a ação está em andamento e acaba evitando frustrações. Exemplo número 2. No Google, quando você faz uma pesquisa, a barra de progresso na parte superior da tela mostra claramente o que está acontecendo e quanto tempo pode demorar. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que tudo que o usuário reage ou interage ou clica, você precisa mostrar para ele uma resposta. Uma resposta de tempo, uma resposta de progresso, uma resposta sobre aguardar, uma resposta onde ele entenda se o sistema está pensando ou se tudo travou. Mensagem de sucesso ou erro. Se você estiver preenchendo um formulário, clicando no botão enviar, por exemplo,
o sistema deve fornecer um feedback imediato, mostrando se a ação foi bem sucedida ou se ocorreu algum erro. E eu sei que essa te frustra muito, porque quando você está preenchendo um formulário e clica no enviar e nada acontece, quer queira, quer não, é uma frustração imediata. Um exemplo disso: PayPal, depois de fazer um pagamento, ele exibe uma mensagem de pagamento bem sucedido, com detalhes da transação, tranquilizando o usuário de que tudo correu bem. Tudo isso é sobre interação e resposta. Interação e resposta do sistema, ok? Interatividade visível. Se um botão está sendo pressionado, o site ou o aplicativo ele deve dar um feedback visual, como se fosse um efeito de clique no mundo real. Mesma forma, ó, que acontece aqui. Pois é, esse efeito de clique ou cor do fundo alterada, ele indica que a interação foi registrada. Exemplo: Facebook, ao clicar no botão de curtir, a cor desse botão muda, o ícone muda, existe ali uma animação mostrando que a ação foi executada corretamente. Tudo isso que eu te falei é um princípio muito importante, porque caso o seu usuário interaja com o seu produto e não venha uma resposta, pode ser que tenha acontecido um erro, pode ser que o seu sistema tenha travado, pode ser que a minha internet não esteja funcionando tão bem, pode ser que o meu navegador tenha dado um problema, pode ser que o meu celular tenha dado um problema. Resposta de interação é muito importante, talvez mais importante do que qualquer outra coisa. Princípio número 2: correspondência entre o sistema e o mundo real. O seu design ele deve utilizar uma linguagem familiar aos usuários. Isso significa que você deve utilizar termos e conceitos que as pessoas já conhecem, ao invés de utilizar jargões técnicos. Um bom exemplo disso é o Photoshop. Quem não conhece o Photoshop nunca vai conseguir utilizar. Quem já conhece, acha simples. Mas vamos a alguns exemplos mais interessantes aqui. Metáforas visuais. O uso de ícones e iconografia de modo geral, em termos conhecidos, torna a interface mais intuitiva. Porque mesmo que não tenha um texto, o ícone da lixeira, por exemplo, você sabe que é para apagar arquivo. O ícone de uma rodinha de ferramentas, você sabe que é o settings ou configurações. O ícone de uma pessoa, você sabe que é o seu profile ou a sua configuração de conta. Então, tudo isso é muito importante porque esses assets visuais, eles fazem com que o usuário já tenha um pré-conhecimento e um pré-entendimento do que eles significam. Um exemplo interessante: no Windows, o ícone de pasta para representar diretórios de arquivos é uma metáfora do mundo físico, que qualquer usuário entende. É basicamente uma pasta dobrada. Continuando no correspondência do mundo real. Termos simples, linguagem é muito importante. Utilize palavras que são familiares aos seus usuários, em vez de jargões técnicos que podem acabar confundindo o usuário. Exemplo: em vez de utilizar o termo técnico submeter, não faz o menor sentido, utilize enviar, que é mais fácil de entender para a maioria dos seus usuários. Sobre essa ideia dos termos e jargões, sempre imagine o seguinte: o seu pai e a sua mãe conseguem utilizar o sistema? O seu pai e a sua mãe conseguem ler e entender o que aquilo ali quer dizer ou não? Se não, você escreveu errado. Padrões comuns de navegação. O botão de voltar ou o ícone de casa, que é para voltar para a página inicial, são convenções universais, que todo usuário reconhece em qualquer sistema que ele esteja. Exemplo: o Instagram utiliza o ícone de casa no canto inferior da tela para levar o usuário de volta à página inicial. E qualquer que seja o aplicativo, vamos ser bem honestos. Você vê o ícone de casa, você sabe que volta tudo, volta para o início. Você vê o botão de voltar com a setinha de voltar, você sabe que volta um dos levels ou uma página. Isso não precisa nem explicar nem para você, nem para sua mãe, nem para o seu pai. Resumindo, sempre que for desenhar o seu produto, lembre-se que a correspondência entre o sistema e o mundo real, ela precisa ser o mais próximo possível. Que dessa forma o usuário não precisa aprender algo novo. Ele já sabe utilizar o seu sistema, mesmo que complexo. Princípio número 3, controle e liberdade do usuário. Dê aos usuários a capacidade de desfazer ou refazer ações facilmente. Isso reduz a frustração caso o usuário cometa um erro. Um exemplo bom: o botão de desfazer ou voltar
Sempre que o usuário realiza alguma ação importante, como deletar um arquivo, fazer uma compra, enviar um e-mail, enviar uma mensagenzinha do WhatsApp, eles devem ter a possibilidade de desfazer essa ação facilmente. Um exemplo legal aqui. O Google Docs oferece um botão de desfazer no canto superior esquerdo da tela, permitindo que os usuários revertam facilmente mudanças indesejadas. Confirmação antes das ações irreversíveis. Quando a ação é irreversível, como excluir um item, é bom mostrar uma tela de confirmação para evitar com que o usuário se arrependa. Então, exemplo, você vai deletar um e-mail no Gmail. Normalmente pede uma validação dupla, confirmando se você quer realmente deletar ou se você apagou por engano. E aí ele te dá a opção de undo, que é refazer, viu? Vários exemplos que eu vou dar hoje, você não tinha imaginado e você só tinha pensado assim, quem desenhou isso é esperto. Não é que é esperto, são princípios de design. Dentro do mesmo princípio de controle e liberdade, fluxo de navegação claro. Em vez de limitar o usuário a uma sequência rígida de etapas, permita que eles naveguem livremente de uma página para outra, ou até lateralmente, ou até de cima para baixo, sem frustração. Exemplo, a Amazon permite que o usuário adicione item aos carrinhos, continua comprando, sem ser forçado a seguir diretamente para o checkout. Ao mesmo tempo, a Amazon também te oferece, mesmo que você tenha produtos no carrinho, para você comprar um produto individualmente, sem necessariamente adicionar ao carrinho. São tantas jornadas laterais e individuais que você se sente liberto em fazer o que você deseja fazer naquele instante. Isso é muito importante. Se o usuário se sentir preso, normalmente gera frustração. Princípio número 4, consistência e padrões. Utilize elementos consistentes em todo o design. Botões, ícones, menus, navegação devem ter um comportamento previsível. Isso ajuda o usuário a entender rapidamente como o seu sistema e o seu aplicativo funcionam. A consistência facilita a navegação, diminui o tempo de aprendizado e diminui o que a gente chama de bounce rate, que é o usuário entrar no seu website, se sentir confuso e sair. Exemplo. Posição consistente dos elementos. Mantenha cada elemento, como menu, botão, link, voltar, em posições consistentes na página, para que o usuário saiba onde encontrá-los sempre, em qualquer jornada. Exemplo, o Twitter mantém o botão de tweetar sempre no mesmo lugar, no canto inferior direito, para que o usuário localize facilmente. Eu sei que você já deve ter entrado em algum sistema que o botão voltar às vezes está em cima, às vezes está embaixo, às vezes está aqui, às vezes está aqui. Isso não te frustra? Pois é, pensa nisso quando for desenhar o seu produto para os seus usuários. Continuando nesse elemento de consistência e padrões, comportamento de botões. Utilize sempre os mesmos ícones e estilos de botões em todo o site ou aplicativo. O comportamento de consistência desses botões ou ações deve ser previsível. Exemplo, o Spotify usa o mesmo ícone de play, que é um triângulo verde, em todas as suas páginas, web ou aplicativo, garantindo que o usuário saiba exatamente o que vai acontecer ao clicar. Você também já deve ter entrado num website que o botão na página inicial é azul, canto arredondado, e aí do nada ele fica vermelho, o canto já não é arredondado, e aí do nada no checkout ele é cinza, aí depois ele fica preto, aí depois ele fica laranja. Não te confunde? Confunde. Pois é. Utilize da sua documentação de marca da sua empresa e faça com que a cor primária seja utilizada para botões primários, a cor secundária para botões secundários e a cor terciária para botões terciários. E mantenha essa consistência. Falando de cores, estilos consistentes. As cores, fontes, tipografia, botões devem ser consistentes, até mesmo o espaço, para manter a uniformidade e evitar confusão. A Apple, por exemplo, é um belíssimo exemplo disso, porque ela mantém um estilo minimalista em todos os seus produtos. Do website, no aplicativo, no celular, no sistema, tudo segue o mesmo estilo. A paleta de cores é consistente, as fontes são consistentes, todas as suas interfaces de software ou produto garante que a experiência seja uniforme. Já não posso falar o mesmo do Samsung. Olha lá, joguei do nada também. Nem avisei.
Nem avisei. E o princípio número 5, prevenção de erros. Evitar que o usuário cometa erros é mais eficiente do que permitir que ele cometa o erro e depois tente corrigir. Eu sei que você já deve estar pensando em algum sistema que te deixa cometer o erro e depois te fala, tu errou. Faz isso não. Vamos dar um exemplo aqui. Máscara de entrada de formulário. Num campo de texto, num campo de número de telefone, um campo de CPF. Sempre utilize máscaras para garantir que o usuário insira os dados no formato correto. Eu sei que você já entrou em algum lugar que fala data de nascimento, e aí o campo é branco. Não tem lá se é 2 dígitos, 4 dígitos, ou se é 2, 2 e 2. Ou se é um drop-down, e aí você consegue selecionar ali qual é o seu número. Mantenha consistência. Ajude o usuário a entender qual é o seu esperado ali, para que ele não cometa um erro, e aí depois você coloca aquele aviso vermelhinho. Olha só, tu errou, hein? A data na realidade é para ser mês, dia, ano. Pô, aí não me ajuda. Outro exemplo. Nubank, ele utiliza máscaras de entrada para formatar o número do cartão de crédito. Então ele já vem com um templatezinho, você vai digitando, ele já vai colocando os traços e as barras para você. Ajuda você, que é o usuário, a inserir os seus dados corretamente, sem falhas. Então você não precisa saber se tem espaço ou não, porque o espaço é automático. Você não precisa saber se tem um tracinho ou não, porque o tracinho é automático. Mensagem de erro proativa. Quando um erro é identificado, ofereça uma explicação clara, uma solução imediata, para o usuário não se sentir frustrado ou burro. Exemplo, o LinkedIn, se você tenta cadastrar um endereço de e-mail que já existe, o LinkedIn ele te avisa com a mensagem clara. Esse endereço de e-mail já está sendo utilizado. Além de sugerir alternativas daquele e-mail. Seu Gmail faz isso, seu banco faz isso. Essas ações, elas são para evitar que você cometa o erro. Evitar ações irreversíveis. Em formulários ou páginas de pagamento, principalmente, sempre verifique se os dados inseridos estão corretos antes de permitir que o usuário confirme ou finalize a ação. Exemplo legal aqui. O PayPal ele exibe uma tela de revisão de pagamento antes de concluir a transação, garantindo que o usuário revise todos os dados antes de finalizar a compra. O ShopPay faz isso, várias plataformas hoje já fazem isso, que assim que você clica pagar, ela te mostra um resumo da compra e aí você confirma o pagamento. Jota, mas não é um passo extra? Sim, pode parecer um passo extra, mas que, lembrando, sua mãe e seu pai, com esse passo extra, eles vão tomar uma ação mais assertiva ou menos assertiva? Eles vão tomar uma ação com mais confiança ou com menos confiança? Os princípios de design eles estão aqui para te ajudar e ajudar os seus usuários a saberem o que fazem, quando fazem, como fazem, por que fazem e se fizer errado, o que eu faço? Pegou? Design nem sempre é sobre Figma. Quase sempre não é sobre Figma. Em grande parte é princípios, teoria, é técnica. É sobre como as coisas deveriam existir para que os seus usuários consigam completar ações. Fácil, intuitivo e rápido. Parte 3. Como testar a usabilidade do seu design. Agora que você já sabe dos princípios de usabilidade, como garantir que o seu design esteja realmente atendendo a esses critérios, vai lembrar que eu falei 5, são 10. Pesquise os outros 5. Olha a curiosidade aí. A melhor maneira de testar a usabilidade do seu design é, rufem os tambores, teste de usabilidade. Aqui estão algumas outras técnicas e técnicas que importam para você. Teste de usabilidade com usuários reais, óbvio, com usuários reais. Testes AB, que você testa 2 variações e vê qual é o resultado delas. Feedback contínuo e teste etnográfico. Todas essas técnicas vão te ajudar a levantar pontos importantes sobre o seu design e não só isso, aprender se o que você faz está funcionando ou não. Resumo. Os princípios de usabilidade são fundamentais para criar um design eficaz e amigável. Aplique-os para tornar a sua experiência do usuário mais intuitiva e eficiente. Teste sempre o seu design com usuários reais e ajuste conforme necessário para melhorar cada vez mais a jornada do seu usuário. Você não é o usuário. Teste com usuários reais. E para fechar, acesse o lawsofux.com e o principles.design. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, algum aprendizado que você teve durante esse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, o comentário está aqui para isso. Vejo vocês na próxima.